Você sonhou com uma casa pegando fogo? Tem um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, meu amigo. Sonhei que estava dormindo na casa da vizinha e acordei com a casa pegando fogo. Eu pegava a bebê da vizinha e saía pedindo socorro. Apareceu meu marido. Eu pedi a ele para pegar o extintor e apagar o fogo. E ele apagou o fogo. Aí eu ia no quintal com a vizinha e estava limpinho. Tinham vários pés de cocos carregados, coco verde, coco seco. Aí eu ia para minha casa e a vizinha já estava na casa de outra mulher. Me chamou e eu não liguei. Aí outra mulher foi até ela e eu fiquei com raiva. Cheguei em casa e o meu pai me acusou de quebrar uma peça do carro. Aí eu disse que eu não quebrei nada e quem ficava toda hora com o carro era minha irmã. Minha irmã E a minha mãe olhava para mim, concordando comigo, e a minha irmã ficava sem graça, pois ela que ficava com o carro e eu discutia com o meu pai, com raiva, e acordei com raiva, pois eu nem mexia no carro e nem mexo na vida real mesmo. Ficarei muito feliz se puder me ajudar. Gratidão, obrigada. Bom, você sonhou que estava pegando fogo na casa da vizinha, você foi lá, você socorreu a vizinha, você socorreu o bebê. Você também foi ajudada para o seu esposo. Apagou o incêndio, deu tudo certo. E se a vizinha estava lá na casa dos outros, é porque realmente a ajuda que vocês deram lá no sonho serviu, resolveu tudo. Então, na vida desperta, você está agindo coerentemente, tá? Mas você não está sabendo controlar pensamentos, sentimentos e emoções. Você precisa ser mais visionária. Porque quando uma força negativa quer invadir o seu HD mental, o seu astral, essa força negativa só vai poder fazer isso se você estiver vibrando baixo. Aqui nessa altura ressonam as frequências negativas, feitiço, praga, inveja, desemprego, doença. Essas frequências nunca passam dessa altura porque são frequências baixas. Por isso, o ser humano tem que vibrar acima delas, para não cair em ressonância com essas frequências negativas. Como é que você pode vibrar aqui em cima e manter a autoestima positivamente? Sendo muito grato o tempo todo, amando a tudo e a todos, sendo uma pessoa perdoadora, compassiva, branda, ajudando a quem precisa. Mas isso não significa sair na rua e dar um sacolão para um desabrigado, tá? Você só pode ajudar uma pessoa se ela merece e se estiver no seu alcance. Você não precisa dar nada para ninguém se você não enriqueceu ainda. Você não tem obrigação, não. Mas se alguém precisar de algo e você puder ali ceder de forma que não vai fazer falta para você, você deve sim fazer esse bem iminente. Então, é isso que você precisa fazer, a equalização de emoções e sentimentos. Por quê? Suponhamos que um poder negativo não consiga acessar o seu pavilhão mental, porque ele quer baixar a sua vibração. A sua vibração está aqui em cima, mas essa força não pode entrar em você. Ela precisa baixar a sua vibração daqui, aqui para baixo, porque quando a sua vibração estiver aqui embaixo, essa é a frequência dele, dessa força, porque essa força é negativa. Aí você está ressonando com ela. Daí ela faz gato e sapato de você. Então é isso que esse poder negativo quer, baixar a sua frequência, tirar a sua autoestima. Você baixa a frequência quando tem raiva, ódio, quando tem sentimentos e emoções negativas. E então o que você precisa fazer é manter a sua vibração aqui em cima, porque daí automaticamente as portas, os portões do seu pavilhão mental estão trancados e ninguém pode entrar, ninguém pode invadir. Porém, você está protegida. Mas essa força que quer acoplar na sua consciência, ela não pode entrar na sua consciência, mas ela pode entrar na consciência de terceiros
que não têm proteção nenhuma, que vibram baixo. E os terceiros podem irritar você, a fim de fazer você baixar a sua vibração, para que você tenha raiva, ódio, sentimentos de vingança, e ali vai. Então você precisa ter visão 360 graus. Você precisa ter esta percepção. Poxa vida, tem uma coisa ruim entrando no pavilhão mental daquela pessoa, para me tirar do sério, para me fazer ficar brava, para que eu pragueje, para que eu me sinta mal. Então você precisa ter esse controle aí, ó. A partir do momento que você passa a identificar forças obsessoras negativas no pavilhão mental de terceiros, você já passa a ter melhor controle sobre si mesmo. Por quê? Porque você já sabe que aquela irritação, aquela fala, aquele gesto, propriamente não se trata do gesto natural da própria pessoa que está atuando no cenário, no contraste com você, mas trata-se da intersecção negativa de forças não visíveis e que pega inclusive gente que não busca aumentar o seu saber, que não bota a busca pela verdade em primeiro lugar, e ali vai gente que não tem a preocupação de realmente se tornar água limpa. Prezado internauta, eu aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha na Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita muito a sua pesquisa. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto também, porque eu nem sempre consigo responder a todos os comentários, mas eu leio a 100% dos comentários. Mesmo assim, você, quando entra no meu canal, você entra numa frequência do bem. Você é impactado positivamente. O seu pavilhão mental passa a ser iluminado. As coisas vão clareando mais e mais à medida que você se permite iluminar. Porque o escopo espiritual do meu trabalho compreende o bem para todos indistintamente, o amor cristão, e não todo-poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia divina, você já sai sim do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que estão aí pelo caminho, tentando impedir você de continuar na busca pela verdade, pelo ser de fato, água limpa, bem conectado, bem amado pelo Todo-Poderoso e bem protegido também. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.